pouquinho obrigado a dizer o que eu entendia por bioeconomia. Então, eu vou começar assim, dizendo por que eu acho que essa agenda é importante, e deixar o Horta, o Marcelo e o Arthur, né, irem para o terreno mais específico. Né? Bom, bioeconomia é uma palavra que tem circulado crescentemente, né? E tudo que começa a circular muito vai perdendo, não tem uma precisão clara, é usada demais, às vezes, em diversos contextos. Né? Então, vamos encontrar definições um pouco variadas, né? Tem limitação até onde vai, varia, né? Tem alguns termos complementares, né? As pessoas falam em economia circular, que tem uma relação forte com a bioeconomia, não é exatamente a mesma coisa, né? Se fala em bio-based economy ou bio-based industry, também tem uma relação, mas não é exatamente a mesma coisa. Recobre, mas não é a mesma coisa. Se fala em economia verde, talvez seja vale menos, mas teria também uma certa relação. Se eu arriscasse uma definição aproximada, né, eu tinha que começar dizendo, né, que a primeira coisa é a produção de recursos biológicos renováveis. Quais são os recursos biológicos renováveis? Né? As plantas, os animais, né? Então a agricultura, né? A pecuária, as florestas, os recursos marinhos também. Então a produção de recursos biológicos renováveis. Essa é a primeira etapa da bioeconomia. A segunda é a conversão de todos esses recursos, né? E dos rejeitos da produção deles e da própria conversão em produtos de valor, produtos de interesse para a sociedade. Né? Esses produtos vão incluir alimento, humano, animal, vão incluir energia, vão incluir produtos químicos, vão incluir materiais. Né? Então essa seria uma maneira uma forma de abarcar a economia. Essa é uma forma, eu diria que talvez seja europeia, né? Encaixa mais ou menos com as definições da comunidade europeia. Pode ter pequenas variações, né? Mas a ideia é essa, é a produção de todos os recursos biológicos renováveis, animal, planta, etc., né? A conversão deles em produtos de valor, em coisas de valor, em energia, material, produtos químicos, alimentos, animais e humanos. Então, essa é uma ideia que ela acaba, às vezes, né, começando a ficar muito perto. Ela acaba envolvendo, sim, a bioenergia, mas dentro da bioenergia tem outros bioprodutos e materiais, e dentro ainda tem um outro círculo que tem alimentos humanos e animais, né? Alimentos para uso humano e animal. Então, isso tem um contato com questões sensíveis, né, de sustentabilidade, né? Mas então ela foca muito uma transformação mais importante do sistema de produção do que, né, às vezes, uma discussão restrita a um biocombustível, restrita a uma produção de um plástico renovável ou coisa do gênero. Né? Ao mesmo tempo, né, se por um lado alguns adeptos da bioeconomia pensam muito em salvar o planeta, né, uma boa parte das pessoas que se interessa pela bioeconomia percebe que, além de salvar o planeta, ela pode salvar também a própria economia. Né? Essa não é uma frase minha, é uma frase da Carlota Pérez, dizendo que, né, essa é a perspectiva, né? Antes de salvar o planeta, talvez ela salve a própria economia como uma oportunidade de inovação, como uma oportunidade crescente. Então, uma agenda em economia, né, uma agenda em bioeconomia, se a gente está no Brasil, né, ela não vai excluir de forma alguma a bioenergia, não vai excluir o etanol, não vai excluir os biocombustíveis, né? Mas ela precisa, e essa é um pouco a tese dos nossos grupos, tanto do grupo lá grupo de economia da energia, do grupo da escola de química também, ela precisa ser colocada num espaço que é mais ambicioso, é mais transformador, né? É mais século XXI. Né? Só etanol não deixa de ser um pouquinho século XX. Né? E que é de extraordinária importância, né? Os colegas que vão me seguir vão mostrar isso muito melhor do que eu posso mostrar, é de extraordinária importância para o país. Né? Eu estava ontem numa tese de doutorado de um aluno
Paulo Figueiredo na FGV, e a tese dele era muito simples, era a seguinte: ele mostrava como que a capacitação em diversas dimensões se deu ao longo do tempo a partir da produção de etanol, né? E a conclusão da tese dele era a seguinte: existe vida, existe oportunidade fora do high-tech. Quer dizer, o que ele mostrava é que nas indústrias baseadas em recursos naturais, como o etanol, como foi o papel de celulose, o eucalipto, como foi soja, etc., né? São todos exemplos que estou destacando, realizações tipicamente brasileiras. O que ele mostrava é que, ao contrário de fazer automóvel, de fazer computador, de fazer televisões, de fazer chips, onde você sai atrás e fica tentando fazer o catch-up, fica tentando alcançar o que os desenvolvidos fizeram, nessas trajetórias baseadas em recursos naturais, o exemplo que ele foi a trajetória do etanol, de 74 a 2000, é um trabalho que eu quero até passar para os colegas aqui, que eles vão certamente gostar muito de ver. Ele mostra, isso não é original dele, essa ideia, mas ele desenvolve isso no caso do etanol, como você não tem a referência para imitar, você tem que, ele diz que não é catch-up, é um path creating, quer dizer, é uma criação de um caminho próprio, né? Então, essa ideia de valorizar esses recursos, de encontrar, né, uma trajetória de ganho, de prosperidade, de inovação neles, essa é a ideia da bioeconomia, né? Eu defenderia a ideia de que nós ganharíamos se nós integrássemos mais os nossos esforços, se nós incorporássemos mais essa ideia, como muitos países têm feito, né? Recentemente, eu tive a ocasião de estar num evento organizado pela Alemanha, que reunia as experiências em bioeconomia em diversos países, né? E até a Argentina tem lá um plano em bioeconomia, Augustinho, né? E o Brasil não tem, né? Uma coisa que a Argentina tem, a gente não tem, pode, né? Não é aceitável, né? Pois é, só o Papa, bom, talvez a gente tenha o próximo, sei, né? Mas e essa ideia, quer dizer, é uma ideia que muitos países estão estruturando, né? A gente aprendeu lá que a França estava num exercício que estava se encerrando de elaborar um projeto em bioeconomia, né? E nesse evento todo, né, tem um livro, até aqui na mochila ainda, que tem país por país, como é que eram as estratégias nisso, como é que era a abordagem. Não, a abordagem brasileira é restrita em bioenergia, um pouco essa é a ideia que passa, né? Então a discussão toda que eu gostaria né, África do Sul, Malásia, né? Nesse evento a África do Sul teve um espaço de mostrar qual era a estratégia dela em bioeconomia, muito interessante até, né? Mas com todo respeito, com todo carinho pela África do Sul, que é um país que a gente irmão, né, sobre muitos aspectos, né? Mas não tem cabimento a gente não ter o que dizer, não ter o que propor, né? É como a ideia aqui é olhar o futuro, né? Eu estava dizendo antes aqui, o passado está ruim, só nos resta pensar no futuro, né? E essa história, né, exemplar que a gente tem, né, com o etanol, né, as pessoas depois vão desenvolver, né, ela é um ponto de partida muito importante, né? Se fala agora do 2G, que é um passo à frente, bastante importante, né? As histórias que a gente tem dos recursos, da produção dos recursos naturais, né? A conclusão lá da tese do Rafael Gonzalez, da FGV, é um pouco essa, né? Vamos parar com essa história de achar que é vergonha você ser um eficiente produtor de soja, ou de cana-de-açúcar, ou de eucaliptos, ou de árvores, né? Esses são processos que sempre tiveram uma dimensão tecnológica e de inovação que não foi percebida, talvez por uma excessiva ideia de mimetizar, de acompanhar as indústrias já estabelecidas, né? E esses segmentos são segmentos, né, vamos olhar mais a Austrália, talvez, né, do que outras referências, né? E vamos juntar, né, essa história do etanol, a história nossa de produção agrícola, animal, florestas, que tem desafios importantes, tem que passar por uma dimensão baixo carbono, certamente tem desafios aí que são bastante interessantes, né? E sem falar dessas coisas, sol, terra, né, e outras questões favoráveis que estão compostas, mas queria destacar as dimensões onde a capacidade nossa, humana, criativa, de desenvolver coisas, já se demonstrou. E a bioeconomia é uma agenda
atravessa tudo isso, é uma agenda transversal, né? É uma agenda que a gente tem possibilidade de se colocar de uma maneira muito interessante, né? E a gente tem uma política para isso? Eu digo que não, porque a gente tem iniciativas admiráveis, como as do BNDES no país agrícola, no país indústria, né? Mesmo agora para a indústria química, né? Outras, BNDES FINEP, na verdade, para ser justo, né? O BNDES conseguiu colocar o BNDES FINEP conseguiu colocar o Brasil no mapa do etanol 2G, a gente com algum atraso, né? Mas o que a gente gostaria de colocar essa discussão, de ampliar essa discussão, é de concatenar esses programas existentes, né? Explorar essa transversalidade entre a dimensão produção dos recursos, né? Agricultura, pecuária, né? Indústria, né? E pensar, né? numa dimensão mais ambiciosa, né? Numa agenda, quer dizer, que a gente, em tese, está bem posicionado, né? Mas tem desafios muito importantes aí, né? Que se colocam aí no terceiro termo aí do programa, que é a inovação. Então, essa seria uma pequena introdução dos comentários aqui do Horta, do Marcelo e do Arthur, né? nas suas pontos particulares. Esse era o meu comentário inicial. Obrigado.